Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui entrando nessa transmissão, nesta live, para mais um devocional. Ministério esse que Deus colocou no nosso coração para abençoar as pessoas durante este momento da pandemia. E já são praticamente mais de 6 meses e Deus tem usado aqui este canal do Facebook, a página do Pastor Wagner, assim como em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto e também o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente, aqui de Ribeirão. E, através destas transmissões, você pode assistir, ouvir e ser edificado. E, além disso, você também pode compartilhar com outras pessoas para que os seus amigos, conhecidos, parentes, os seus queridos possam também ser abençoados. Uma boa noite a todos, então. Muito obrigado por sua presença, por sua fidelidade aqui. Ainda hoje, fazendo uma visita, uma pessoa falou assim: Pastor Wagner, que bênção. Todos os dias à noite é como se fosse um culto aqui na minha casa. E glória a Deus por isso. É exatamente isso que tem sido o nosso propósito. Deus então colocou no nosso coração este ministério das lives para a edificação dos crentes e também a salvação das almas. A salvação, sim, para a pessoa, para você que ainda não tem fé em Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador pessoal. Estamos aqui para levar a mensagem de esperança, para levar muitas vezes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Muito bem, hoje nós estamos no dia 24 de setembro do ano de 2020. Eu estou aqui e você aí para mais uma vez nos deliciarmos na palavra de Deus. Estamos trazendo uma série de estudos, de pequenas mensagens, de devocionais, intitulada Os 10 Mandamentos. Hoje, quinta-feira, a segunda semana então deste seriado ou desta série de estudos, hoje nós vamos falar sobre o 9º mandamento. Deus permitindo, amanhã estaremos encerrando. O que será que Deus tem para nós nessa noite? Convido você então agora a compartilhar a nossa transmissão e estar atento à mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado por tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus fiel. E agora eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, esteja nos escondendo, me escondendo atrás da cruz de Cristo, ó Pai, e que eu possa ser apenas um instrumento que transmita a palavra do Senhor. A Ti toda a honra e glória. E eu peço, ó Pai, por favor, abençoe os corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos então às Escrituras Sagradas. A palavra de Deus então nos fala no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 16. Diz a Escritura: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Hoje à noite então nós vamos falar sobre este mandamento. Mandamento este que protege a reputação do próximo. Com certeza, uma das coisas mais importantes que nós podemos ter nesta vida é o quê? É a nossa reputação. Antes de falarmos da atitude, infelizmente, equivocada de tantos que falam dos outros e falam mentiras, falam inverdades, nós temos que falar da nossa conduta, que deve ser qual? Deve ser a conduta correta. Tem um ditado popular que diz: faça sempre aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. Olha que frase boa, né? Faça sempre aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. A verdade é, meus amados, que a língua ela é um instrumento muito perigoso. Tiago 3,9 diz que com esse mesmo instrumento, essa mesma ferramenta, bendizemos a Deus e com ela também amaldiçoamos os homens. Deus se preocupa então com o nosso testemunho diante daquilo que nós falamos.
Agora, Deus nos deu uma língua. A verdade é que falar, nós falamos. Conversar, nós conversamos. Falar sobre outras pessoas, isso faz parte da vida. Acontece que este mandamento, a ressalva desse mandamento é essa. É quando nós estamos falando uma mentira contra ou sobre uma pessoa. A Bíblia nos fala, não dirás o quê? Falso testemunho contra o próximo. O que é o falso testemunho? É uma mentira, uma fraude. Esse mandamento, ele então protege a reputação do próximo. Esse mandamento, ele nos orienta a não estarmos falando ou trazendo algo que é um engano da nossa parte, uma hipocrisia ou uma falsidade. Você já percebeu que até mesmo quando nós fazemos uma coisa que é certa, correta, corremos o risco de alguém falar uma inverdade sobre nós? É aquilo que a gente chama de um telefone sem fio, né? Quando eu era criança, eu me lembro que na rua a gente brincava de telefone sem fio, ou na escola a gente brincava de telefone sem fio. Isso até quando a gente faz o certo, as coisas podem não caminhar de maneira correta, então nós temos que nos policiar. Eu tenho uma irmã, a Elaine, ela é um pouquinho mais velha do que eu, é a irmã do meio. Já pensou? Alguém chega e fala uma verdade sobre mim em relação a ela. E eu estou andando de carro com a minha irmã e alguém chega e fala assim: eu vi o pastor Wagner andando com a irmã bonita dele. Isso é mentira? Não, é uma verdade. Há algum problema a pessoa falar isso? Não, nenhum problema. Há algum problema eu andar com a minha irmã de carro? Não, nenhum problema. Agora imagina se essa informação vai passando e uma pessoa, ela escuta de maneira errada e ela passa assim: eu soube que o pastor Wagner está andando com uma irmã bonita. Olha só como praticamente a mesma frase, ela pode já estar dando uma interpretação totalmente diferente. A primeira pessoa que falou estava pecando? Não. Mas olha, o que eu estou provando é que até mesmo quando nós fazemos uma coisa correta, corremos o risco de levantarmos um mau testemunho. Não é verdade? Quanto mais quando andamos errado. Então procure andar sempre certo, para que realmente a possibilidade, o percentual de falarem algo sobre nós seja muito pequeno. Algo equivocado sobre nós seja muito pequeno. Então, como eu disse, faça sempre aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. Acontece que esse mandamento, ele não está tratando sobre isso, sobre o telefone sem fio. Na verdade, esse mandamento está falando realmente sobre aquela pessoa que é uma falsa testemunha. Ele está contando de uma maneira proposital uma mentira sobre o próximo. Ele é uma falsa testemunha. Ele está mentindo. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado. A mentira é interessante porque ela está até em algumas frases, populares do nosso dia a dia. Alguém disse certa vez que a mentira tem pernas curtas. Eu creio que até de certa forma é verdade. Um outro ditado diz que um abismo chama outro abismo. E é mesmo, a pessoa que mente muito, daqui a pouco tem que contar uma outra mentira para encobrir a outra e contar uma outra e assim sucessivamente. Eu gosto muito de uma frase que essa eu tomei como assim um procedimento para a minha vida e tento andar nela. Essa frase diz assim: diga sempre a verdade, mesmo que ela esteja contra você. Muito bem, este mandamento, ele protege a reputação do próximo. Pergunto, você é alguém que toma cuidado com aquilo que você fala sobre o próximo? Aquilo que você fala, você tem absoluta certeza que é verdade? Pense nisso. Esse mandamento, não somente para Israel, mas ele vem para a igreja e ele protege a reputação do próximo. O que é que nós podemos entender sobre este mandamento? Alguns ensinamentos, não somente dentro aqui dessa porção da palavra, mas dentro do contexto de toda a palavra do Senhor.
Nesses próximos minutos, então, vamos aprender algumas coisas. Não dirás falso testemunho. Em primeiro lugar, este mandamento, ele nos mostra algo sobre a associação do falso testemunho. Qual é a associação do falso testemunho? Eu te digo, com toda certeza, a associação do falso testemunho não é com Deus, mas é com o diabo. João 8,44, eu leio para você: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque não há verdade nele, ele foi homicida desde o princípio. Quando ele profere mentira fala do que é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, quando existe uma pessoa que ele levanta falso testemunho contra o próximo, ele está se associando com quem? É óbvio, ele está se associando com o Deus das trevas. O diabo, ele é o pai da mentira. E eu gostaria de perguntar a você, com quem que você preferiria ser parecido? Com Deus ou com o diabo? É claro que você prefere ser parecido com Deus. Então, se você quer ser parecido com Deus, então fale sempre a verdade. E se quer evitar a associação com o diabo, então evite falar a mentira. Tudo que nós fazemos, de certa forma, traz associação, não é verdade? Se você usa a camisa de um time, significa que você está ligado, você torce para aquele time. A música que você escuta, na maioria das vezes, significa que você aprecia aquele tipo de música. Os lugares que você frequenta, de certa forma, mostra que você aprecia aqueles lugares. E assim é o nosso linguajar. Se você é um mentiroso, significa que você aprecia o diabo. Se você é uma pessoa verdadeira, significa que você aprecia Deus, ama Deus e quer ser parecido com Deus. Vós tendes por pai o diabo. A Bíblia diz então que ele é mentiroso. O Deus das trevas, ele é mentiroso. E infelizmente no mundo nós vemos a influência satânica muito ligada na vida de muitas e muitas pessoas. As pessoas preferem falar a mentira, trazer falso testemunho, do que falar a verdade. E a mentira é uma coisa muito complicada, não é mesmo? É como se você fosse, muitas vezes, num alto prédio e picasse um papel, uma carta e jogasse aquilo lá pela janela, não é mesmo? Você não vai conseguir sair ali depois e catar todos os pedacinhos e juntar aquele papel com durex. Espalhou tudo. E as mentiras, a falsa testemunha é assim, quando ela pronuncia, ela fala algo que é mentira, depois muitas e muitas vezes não será possível consertar. Então que o Senhor realmente faça de mim e de você pessoas verdadeiras. Há um texto na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, que é o Salmo de número 15, versículo 1 diz: quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu monte, no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então, em primeiro lugar, a associação. Quando você mente a respeito de alguém, você está se associando ao diabo. Quando você fala a verdade sobre alguém, você está se associando a Deus. Você aprecia Deus. Em primeiro lugar, a associação. Em segundo lugar, sobre este nono mandamento, nós vemos a expansão. A expansão. O que significa isso, né? Quando então mentimos, vemos sobre alguém, nós vemos assim que existe um problema, um prejuízo muito grande, porque a partir do momento que é uma mentira, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos prejudicando uma pessoa. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Isso é abominação ao Senhor. A Bíblia nos fala, 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina: aquele que cria contenda entre os irmãos. E não, com certeza não existe talvez pior contenda do que na vida da igreja, principalmente no ambiente familiar, na comunhão cristã, na comunhão fraternal, quando um levanta uma mentira, um falso testemunho contra o próximo. Nós devemos tomar muito cuidado, porque principalmente aqueles que estão
na liderança, estão em evidência, eles muitas e muitas vezes são alvos de críticas pesadas relacionadas, estou falando, a mentiras. A mentiras. A expansão, ela é muito grande. Mas nós temos que entender que aquele que mente sobre uma determinada pessoa, ele vai pagar um alto preço. Porque essa é a lei da semeadura. A Bíblia, acima de tudo, diz que Deus é o nosso justificador. Então, como eu falei, né, aquele que está andando certo, ele não precisa se preocupar. Ele pode colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque Deus vai cuidar da sua reputação. Ele não vai ter problemas, né, com as críticas mentirosas. Mas a expansão, ela com certeza, né, ela vem e ela prejudica pessoas e ela faz também com que os mentirosos paguem um preço e até mesmo aqueles contra quem foi trazida a mentira, muitas vezes ele também, apesar de Deus justificá-lo, ele também vai pagar um preço. Um preço. Deus, diz a Bíblia, ele vai julgar aqueles que são mentirosos. Na verdade, a palavra de Deus, de certa forma, diz algo muito sério sobre os mentirosos. Olha o que diz Mateus 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas a Deus no dia do juízo. Então, quando eu e você, nós mentimos sobre determinada pessoa, pode ter certeza, Deus, um dia, diante de Deus, nós vamos precisar prestar contas. Então, vamos tomar cuidado. Vamos falar algo que realmente temos a absoluta certeza. A certeza. Então, essa é a expansão. Nós vimos também a associação. A Bíblia, inclusive, diz que o inferno é o destino dos mentirosos. Meu amado, vamos abrir os olhos, porque as pessoas que mentem sobre os outros e estão sempre usando a ferramenta da mentira, a Bíblia diz que o lugar destas pessoas é o inferno. Eu sei que realmente ninguém tem o direito de falar, eu nunca menti na minha vida. Mas o que a Bíblia está falando aqui, enfatizando, é o fato de alguém estar mentindo sem realmente ter nenhuma preocupação com esse cuidado. É um hábito, é um costume, é uma postura, né, diante da sociedade, diante do lar, diante da igreja e diante das pessoas com quem ele convive. Em primeiro lugar, a associação. Em segundo lugar, a expansão. Terceiro e último lugar, a respeito desse mandamento, nós vemos a atenção. Qual é a atenção que nós temos que ter? A atenção que nós temos que ter é que tudo aquilo que nós falamos estará sempre servindo de exemplo para outras pessoas. Como que os filhos estão vendo um pai e uma mãe que mentem, estão assim tendo um discurso descuidado em relação ao testemunho de outras pessoas, comentando e falando coisas sem ter certeza se realmente aquilo é ou não verdade. Filhos, pais, os seus filhos veem você como uma verdadeira testemunha, uma pessoa verdadeira, ou ele vê você como um mentiroso, uma mentirosa? Qual é o testemunho que você está trazendo diante da igreja do Senhor Jesus Cristo? Tem sido você um irmão fofoqueiro, falando mentiras sobre outras pessoas? Críticas mentirosas sobre outras pessoas? Suposições? Você sabia que até existe uma porção bíblica, posso um dia trazer um devocional sobre ela, que dezenas e dezenas de pessoas morreram por causa da suposição de alguém? Ele falou uma coisa que ele não tinha certeza. Vamos tomar muito cuidado. Temos que ter atenção. E eu termino esse ponto falando sobre atenção, que acima de tudo, se você tem tido problema nessa área, tem dificuldade nessa área, acima de tudo o que você tem que atentar e ter atenção é que Deus pode lhe ajudar. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não liberta apenas a pessoa de um vício da droga, de um vício da bebida, não liberta apenas a pessoa do inferno, mas a verdade que é o Senhor e sua palavra,
ela também liberta-nos de hábitos e práticas pecaminosas, que com a ajuda de Deus, a sua palavra e o Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer. Então tenha atenção, dê a sua atenção a Deus, confesse esse pecado ao Senhor Deus, e Ele te ajudará, Ele te libertará. Ah, que grande bênção! Como é bom ter Deus, não é mesmo, na nossa vida, porque Ele nos ajuda em péssimos hábitos e costumes. Se alguém tem trazido mentiras a respeito da sua vida, entregue essa pessoa para Deus. Porque, como eu disse, na verdade, faça aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. Entregue essa pessoa para Deus. Agora, se alguém tem falado coisas a respeito de você, coisas que você errou mesmo, coisas que você pecou mesmo, nós somos falhos, nós erramos. Se você já pediu perdão a Deus e agora está andando certo, deixe que Deus cuide dali para frente. Sabe quem Deus é, irmãos e amados? Deus é o Deus dos recomeços. A Bíblia nos fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, com certeza, erramos no passado, muitos deslizes muitas vezes nós tivemos. Mas esse texto, ele é um texto para a consagração, a santificação e o recomeço para a vida de muitos crentes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Eu sei que pessoas a vida inteira estarão nos crucificando e criticando-nos pelos nossos erros. Mas o importante é que o meu Deus, o teu Deus, Ele te perdoou. Glória seja dada ao Senhor por isso. Que mandamento importante. Diz a Escritura, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus nos ajude a termos um falar, um comunicar dentro da verdade a respeito da vida das outras pessoas. Isso tudo para a honra e a glória de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos perdoe, ó Pai, porque com certeza eu creio que todos nós já corremos um risco de pecar nesta área. Me perdoe e nos perdoe. E nos ajude, ó Pai, a andarmos sempre na verdade, dentro daquilo que falamos. Abençoe, ó Pai, cada um que assistiu o devocional, que possam ser fortalecidos neste momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado você que compartilhou, obrigado você que esteve conosco aqui. Deus permitindo, amanhã, mais uma vez às 20 horas, estarei aqui transmitindo a palavra de Deus. E agora eu me despeço dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.